A mais uma aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre trigonometria, vamos falar rapidinho sobre o radiano como medida de ângulo. Então esse vídeo é uma introdução para apresentar para vocês essa definição, esse conceito, tá? A gente está muito acostumado a falar sobre grau quando a gente fala de medida de ângulo, né? Então aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, que é chamado de ciclo, ou círculo trigonométrico, circunferência trigonométrica. É uma representação gráfica que vai nos auxiliar nos cálculos das razões trigonométricas, né? As principais, seno, cosseno e tangente, e outras também que vocês verão depois. Coloquei esse círculo trigonométrico que é bem completinho, com os ângulos que a gente costuma usar bastante, tá? Então, aqueles ângulos principais que sempre aparecem nos exercícios estão aqui, para vocês terem como referência. Então, o que é o radiano? Como eu falei, a gente costuma usar sempre a medida de grau, né? Falou em ângulo, a gente já pensa em grau. Mas a gente vai ver que o radiano é uma outra medida que ele vai ser usado para a medida de arcos aqui no ciclo trigonométrico. Só uma correção, e eu não lembro de onde eu peguei essa figura. Aqui é π sobre 2, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso ciclo trigonométrico. A medida já está em radiano, não estou falando em grau, mas se a gente fosse comparar, né? Aqui eu tenho 0 radiano, a gente representa assim, ó, 0 rad, tá? Que equivale a 0 graus, tá bom? E aqui eu tenho π sobre 2 radiano, que se vocês verem, olha, esse pontinho aqui, ó, daqui para cá, a gente segue nessa direção aqui, tá? Direção positiva. A gente tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui equivale a 90 graus. Já quando a gente faz aqui o ângulo completo, olha, fazendo essa semicircunferência, a gente tem 180, não é isso? Então, 180 equivale ao π radiando. Então, só estou falando isso porque a gente vai ver como é que faz para transformar o grau que a gente já está acostumado no radiano. E isso aqui, esse π radiano equivalente a 180 graus, vai nos ajudar muito nisso. Então, só para ficar claro, talvez vocês nem saibam, fala tanto em grau, mas nem sabem o que significa um grau, né? O que é um grau numa circunferência? Então, imagina que vocês têm uma circunferência, peguei até aqui o transferidor, né? Para vocês terem uma ideia, a gente vai olhar aqui por dentro, olha. Tá vendo aqui? A gente tem o 0 e o 360. Significa que essa circunferência, ela foi dividida em 160 partes iguais, tá? E um grau é esse pedacinho pequenininho que a gente tem aqui. Isso aqui pequenininho é um grau, tá bom? Isso é a medida de um grau. E o radiano é a medida do arco dessa circunferência, tá? Então, a gente vai medir, a gente precisa medir qual é esse arco aqui, não a circunferência completa, esse pedacinho aqui. E aí, a gente não vai medir o grau dele, o ângulo dele, a gente vai medir o arco, que é a mesma medida do raio da circunferência, tá bom? Olha, um radiano corresponde à medida de um arco da circunferência, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência desse arco que a gente está medindo, tá bom? Então, se eu fosse falar de grau aqui, eu ia falar do que está aqui, ó, grau, tá? O radiano é essa medida aqui, do comprimento, do arco da circunferência, tudo bem? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, sobre 180 ser equivalente a π radiano, a gente vai usar uma regra de 3 simples para fazer a transformação. Pode usar 360 ser igual a 2 π radiano, tá? Mas para facilitar a conta, a gente utiliza 180, porque aqui nós temos só o π radiano, não tem que multiplicar ainda por 2. Vamos ver o que significa isso. Transformar 60 graus em radiano. Então, vamos lá, vamos partir do que a gente sabe. A gente sabe que 180 graus equivale a π radiano, né? Isso é o que a gente sabe, a informação que a gente tem. E agora eu quero descobrir quanto que equivale 60 graus em radiano. Isso aqui eu não sei ainda, né? Regra de 3 simples, olha. 180x é igual a 60
vezes π radiano. 180 está multiplicando x, passa para cá dividindo, tá? Vou colocar aqui, olha, dividindo. E aí a gente vai simplificar. Deixa eu trocar a cor. Faltou o grau aqui. Simplifiquei aqui. O que significa simplificar cortando zero? Significa que eu dividi o numerador e o denominador por 10, tá? E agora eu vou simplificar por 6. Então, aqui eu tenho 6 dividido por 6 dá 1. Então, aqui em cima só sobra o nosso π. 18 dividido por 6 dá 3. Então, eu tenho que 60 graus equivale a π sobre 3 radiano, tá? E para fazer a transformação de radiano para grau é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que π radiano equivale a 180. Também pode colocar o contrário. Também pode colocar 180 graus equivale a π radiano. Não tem problema nenhum, tá? E aí, π sobre 4 radiano equivale a x, porque é o que eu quero descobrir, né? Regra de 3 simples de novo. π radiano x é igual a π sobre 4 vezes 180 graus. Vou passar o π radiano para o outro lado dividindo. Antes de fazer isso, para não confundir vocês, vou fazer devagarinho. Vamos lá. Vamos fazer devagar aqui. Vou primeiro resolver essa divisão aqui, tá? 180 dividido por 4. 80 dividido por 4 vai dar 45 graus. Π. Eu não coloquei aqui, mas coloca aqui π radiano, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é que simplifica. E aí sobra só o grau. Agora sim, vou passar o π radiano lá para o outro lado. Então, eu tenho 45 graus π radiano sobre π radiano, né? Esse π radiano veio para cá. Vamos simplificar. Ó, radiano com radiano, π com π. O que sobrou? 45 graus. Então, π sobre 4 radianos é a mesma coisa que 45 graus, tá? Então, é bem simples a transformação de graus em radiano e de radiano em graus. A gente vai usar o que a gente sabe, o que é verdade para nós, né? Para tentar descobrir o radiano ou o grau.